Olá, que bom que você está aqui para a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, quero te lembrar dos cuidados básicos com a sua higiene, com a sua saúde, aqueles que você já ouviu bastante recomendação. Lavar as mãos, usar o álcool em gel sempre que você puder, só sair de casa quando necessário e quando sair, coloca a sua máscara. Combinado? Eu só tirei a minha máscara para poder gravar a aula agora, mas sempre quando saímos às ruas, usamos máscara. Combinado? Muito bem. Seu material está limpo, higienizado? De vez em quando você deixa ele um pouquinho exposto para tomar um ar também, passa álcool em gel no seu lápis, deixa tudo limpo, limpa a mesa ou o local onde você estuda, isso é importante também. Então, tudo preparado, material organizado, limpo, higiene feita, vamos à aula. Você vai precisar de lápis, caderno, borracha e pedacinhos de papel. Lembra que nós já combinamos para fazer a nossa caixa do cartunista, tá bem? Abre o seu caderno, pula uma linha dos registros anteriores e anota lá. O dia de hoje, procura no calendário, olha a data, anota aula de língua portuguesa. Faz com bastante capricho. Registro pronto? Muito bem. Vamos relembrar a nossa aula anterior? O que nós vimos na aula anterior de língua portuguesa? Nós vimos também as tirinhas, que é o que estamos estudando nessa sequência de aulas. Nós vimos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lembra que falamos que o formato do balão é linguagem não verbal e o que está escrito dentro dele é a linguagem verbal ou texto verbal. Vimos os formatos dos balões e também estudamos o uso da vírgula para separar o vocativo. Lembra que nós falamos a quem a frase se dirige, quem eu estou chamando, quem eu estou evocando na frase. Essa pessoa ou com quem eu falo, eu preciso colocar uma vírgula, ou antes de terminar a frase, ou quando está no finalzinho, antes de vir o nome ou a quem se dirige. Tá lembrado disso? Muito bem. E fizemos também a caixa do cartunista. Era para você fazer balões em formatos variados para expressar pensamento, fala, ideia, grito, cochicho e amor. Eu até mostrei os meus na aula passada. Eu acredito que os teus devem ter ficado muito bacana. Se você não está fazendo a caixa do cartunista, registra no seu caderno. Pelo menos, quando você precisar, você volta lá e tem esses registros. E hoje nós vamos conhecer uma tirinha diferente, outros personagens. Vamos fazer uma brincadeira agora para saber onde é que a história acontece. O que faremos agora? Nós vamos descobrir essa imagem e saber onde acontece, onde se passa a história do novo quadrinho que vamos ver. Então, como que vai ser? Cada caixinha tem uma cor aqui dentro. Você está vendo as cores, não está? Eu não. Então eu vou sortear e vou tirar aqui, vou destampar. E você vai tentando adivinhar onde se passa a história. Vamos lá com a professora? Vou começar com essa caixinha. Opa, essa aqui é a cor
verde. Então, eu vou tirar aqui, ó, o pedacinho de papel verde. Consegue saber onde é? Ainda não? Então, vamos para a próxima caixinha. Vou pegar essa aqui. Opa, essa aqui é o papel preto. Vamos conferir aqui com a professora. Esse aqui é o papel preto. Então, vamos tirar o papel preto daqui. Esse é grande, né? Será que vai dar bastante dica pra gente de onde a história acontece? Onde a história se passa? E já consegue saber? Ainda não? Vamos a mais cores. Próxima caixinha, essa aqui, ó, roxinha. Confere aí a cor com a professora. Roxinha. Vamos tirar o papel roxo daqui. Olha só. Apareceu uma pontinha aqui. Tá conseguindo perceber onde se passa a história? Vamos tirar mais cores. A próxima, a caixinha azul. Eu acho que aqui vai aparecer mais coisa pra gente, né? Vamos lá, papelzinho azul. Olha, tá ficando mais fácil? Não muito? Que cor você gostaria que saísse agora? Vamos ver se sai? Vou pegar essa do meio. Opa, essa aqui é a cor vermelha. Vamos ver que parte aparece agora. Só a pontinha também. Você tá conseguindo ter uma ideia de onde se passa a história? Ainda não? Então vamos tirar agora o rosa. Eu acho que agora vai dar bastante ideia pra gente. Então, a coisa é rosa aqui pra gente conferir. E eu vou tirar o papel rosa. Agora ficou fácil, não ficou? E a última caixinha que nós temos aqui é a caixinha que tem essa cor aqui, ó, que é meio pérola. Vamos tirar a última ponta aqui. A última ponta. Então, nossa história se passa onde? Nossa história acontece no espaço. Já vimos que tem duas aeronaves aqui. Então, começamos a aula com uma tirinha diferente. E qual é o nome dessa tirinha que nós vamos estudar? Nós já estudamos Bichinho de Jardim, estudamos o Armandinho e agora vamos estudar olha lá, os Migonautas. Você já conhece os Migonautas? Então, vai gostar de conhecer. Então, já sabemos que a nossa história acontece no espaço. Trouxemos o espaço até a nossa aula hoje. E vamos conhecer os personagens, conhecer o que tem deles na caixa surpresa? Vamos lá, preparado? Abrindo a nossa caixa, cada dia mais cheia. Então, vamos conhecer os personagens. Olha lá, são dois ursos que andam em uma nave espacial que chamam-se Migonautas. Esse é o capitão e esse aqui é o imediato. Eles farão parte das nossas próximas aulas agora. Que mais? Essa aqui é a nave que eles pilotam. É chamada Ursa Maior. Aqui a nave também. E aqui uma foto do espaço para a gente lembrar sempre que as histórias vão acontecer ou no espaço ou dentro da aeronave. O que tem na caixa surpresa sobre eles? Aqui, numa partezinha, eu vou levantar aqui um pouquinho para você poder enxergar, né, aquela redobradinha, nós temos uma tirinha dos Migonautas toda desmontada. Olha lá, ela foi cortada aqui para poder organizar na sequência. E também os balões dela, ó, foram todos separados para poder ir encaixando conforme a história vai acontecendo e os personagens vão falando. Então, ficou bem bacana aqui, não ficou? E o que mais nós temos aqui do Migonautas na nossa caixa? Temos aqui, feito também com bastante capricho, olha, a nossa tira de hoje, que é a que nós vamos estudar. Tem essa aqui, e aqui atrás tem
a próxima. Ficou bem bonito assim, feito um livrinho, não é? Então, agora que você já conhece um pouquinho sobre migonautas, já podemos conhecer o texto de hoje. Tá? Primeiro tá passando aí na sua tela agora os personagens para você ver bem de pertinho como eles são. Como começa a nossa tirinha? Vamos montá-la toda. Então começa com duas aeronaves no espaço. A primeira parte diz assim, ó: a astronave Ursa Maior faz manobras surpreendentes quando perseguida. Vamos para o segundo quadro. Você lembra qual que é a Ursa Maior aqui? Lembra da imagem? A Ursa Maior é essa aqui. Então ele diz, ó, a astronave Ursa Maior faz manobras surpreendentes quando perseguida. E aqui, ó, continua a perseguição, não é mesmo? Dá para ver que ela tá mudando. Ela se desloca em zigue-zague, confundindo o inimigo. Tá conseguindo perceber até aí o que está acontecendo? E agora vamos colocar o terceiro quadro da tirinha. Está aqui o terceiro quadro. O que será que está acontecendo ali? Vamos colocar os balões para a gente saber, ter uma ideia? Olha lá, é claro que a prof vai pôr o balão, mas eles estão sem a fala, para dar um pouco de suspense, para a gente poder imaginar algumas coisas antes, não é verdade? Então a gente sabe que um falou e o outro falou. Depois, esse aqui fala de novo. E esse aqui fala também. O que será que eles conversaram nesse momento? Já está levantando algumas hipóteses? Está pensando em alguma coisa? Vocês sabiam que essa tira, ela tem título também? E ela chama-se Manobras Radicais. Então, esse é o título da tirinha que a gente vai ver. Mas a professora quer chamar uma atenção de uma coisa que aparece aqui. Não sei se você percebeu. Quem que está falando aqui? É um balão de fala? Você está percebendo? Se é um balão de fala, tem alguém falando aí nesse momento? Parece que não, não é verdade? A gente não tem nenhum balão. E nesse quadro aqui, ó, tem alguém falando? Eu vou tirar aqui até pra gente olhar de perto, ó. Tem alguém falando aqui? É um balão de fala, de pensamento, de emoção? Nada disso, não é? É igual esse aqui. O que será? Ó, esse aqui. Ele só tá recortado no formato que estava aqui, mas ele não é um balão, não é verdade? Quem que fala aqui, então, nessa tira? O que que esse autor traz pra gente de novidade aqui, né? Aqui e aqui. Ele traz o narrador. Então, na tira do Migonautas, aparece o narrador. E o que é o narrador? O narrador é aquele que conta, aquele que relata, que vai falando o que está acontecendo. Vejam, ele está contando o que está acontecendo. O que ele contou para nós? A astronave Ursa Maior faz manobras surpreendentes quando perseguida. Ela se desloca em zigue-zague confundindo o inimigo. Então, a gente já viu que tem aí nessa tira um narrador, ó. Tá aparecendo bem certinho aí na sua tela, para você ter uma ideia bem mais precisa, né, do que a professora tá falando. Você consegue olhar um pouquinho melhor. Tá conseguindo perceber? Muito bem. E agora você já está com seu caderno preparado, não tá? Vamos fazer algumas atividades? Qual dos 3 quadros apresenta um local diferente? Olha bem lá, o local 1, o 2 ou 3. Você só vai registrar aí no seu caderno um número, tá bem? Qual dos 3 tem um local diferente? Conseguiu perceber? Ótimo! Se você anotou o número 3, você acertou. Se você anotou qualquer um dos outros números, não tem problema. Apaga, corrige e olha com bastante atenção a tira, tá bem? Muito bom. Então tá ali a resposta para você ver bem de pertinho. No quadro 3, agora é outra pergunta, ó. No quadro 3, a cena acontece em algum lugar do espaço ou dentro da astronave. Aí na sua tela você vê bem certinho os quadros numerados, não é verdade? E você viu que tem uma legenda?
ou uma aeronave ou um planeta para você desenhar. Então agora você começa a desenhar e responder as suas perguntas com legenda. Você consegue fazer isso junto com a prof? Esboçar, fazer um desenho rapidinho aí pensando em qual dos dois que está acontecendo? Você acha que está em algum lugar do espaço ou dentro da astronave? Conseguiu responder? Então, vamos conferir com a prof. É dentro da astronave. Muito bem. Já dá pra gente a impressão de que eles estão pilotando aqui a astronave, não é verdade? E vamos falar agora um pouquinho sobre os personagens. A expressão dos personagens demonstra que eles, olha bem aí a imagem deles, olha bem como está o rosto deles. Eles estão tranquilos, têm um plano para fugir da perseguição? Se você achar que é isso, você vai desenhar um planeta. Ou você acha que eles estão nervosos, não tem plano para fugir da perseguição? Olhando ali, você consegue ter uma ideia? Eu tenho uma hipótese. Aposto que você também tem a sua. Desenha a legenda aí. Conseguiu fazer? Muito bem, vamos conferir com a professora então. Olhou bem ali a imagem deles que está aparecendo, agora está em destaque para você. Vamos conferir a resposta. Eles estão nervosos, não têm um plano para fugir da perseguição. Isso é o que demonstra ali, não é verdade? E agora vamos descobrir o que eles têm para falar, o que eles estão falando lá dentro da astronave? Tá curioso? Eu também estou. A tira está aparecendo aí e ainda está coberta, não está? Então, presta bastante atenção à resposta deles. Vamos fugir para a direita. Vamos para a esquerda. Direita, esquerda. Então, aí nós lemos novamente a tira, né? Lemos toda a tira. Vamos completar aqui o quadro agora com as falas dos personagens. Então, agora o balão com as falas deles. Então, tá aqui, ó. Um deles diz: vamos fugir para a direita. E o outro diz: não, vamos para a esquerda. Aí ele repete: direita. E o outro diz: esquerda. Aquelas hipóteses que você estava pensando, foi parecido? Percebeu se teve aqui uma quebra da expectativa? Se o autor conduziu a gente por um pensamento e no último quadro isso mudou? Tá percebendo isso? Muito bem. Vamos perceber agora aí pela sua tela, você vai ver o que tem nessa tira, alguns elementos dela. Então ela apresenta título, ela também tem a presença do narrador, né? O narrador ali contando o que está acontecendo. Tem as falas dos personagens, tem o local e tem os personagens. O local, ora acontece no espaço e ora dentro lá da astronave. Então, são alguns elementos para a gente prestar atenção que tem aqui nessa tira. E vamos fazendo mais atividades. A gente está ficando muito esperto em relação às tirinhas, não é verdade? Olha lá, observe o título da tirinha. Em que situações você já ouviu essa expressão? Você já ouviu falar em manobras radicais? Quando é que a gente ouviu falar em manobras radicais? Pode ser em algumas reportagens, ó, como essa que aparece. Com manobras radicais quase perfeitas, Leandro Overal é campeão do BMX, estilo livre. Então, ali aparece manobras radicais. Aqui tem um outro grupo que completa 20 anos de prática de manobras radicais sobre motocicletas. Tá ali, é o grupo Star Boys. Também aparece manobras radicais. E o skatista mineirinho, que faz manobras radicais na ponte estaiadinha sobre a Marginal Tietê. Tá ali. Então a gente já viu mais uma vez que aparece manobras radicais. Então o que quer dizer manobras radicais? É que exige destreza, perícia, coragem. Por isso que essa definição de manobras radicais está ligada sempre a esportes. E dá essa impressão aqui, né? Olha o que ele diz, manobras radicais, que a ursa maior, a astronave, faz essas manobras surpreendentes quando é perseguida. Vamos para as perguntas, porque elas nos ajudam a compreender melhor o texto, não é verdade?
Então, qual a relação do título que a gente viu aqui, ó, manobras radicais, com a tirinha? Qual é a relação? Pode ser a forma como a astronave se movimenta na perseguição ou a forma como os ursos se comportam dentro da astronave. Qual dos dois será que tem sentido com o título? Conseguiu perceber? Então, se a gente ler esse primeiro quadro aqui, a gente já entende, não é verdade? Olha lá, a resposta é a forma como a astronave se movimenta na perseguição. Porque é isso que ele está falando que são manobras radicais. E o que provoca o efeito de humor na tirinha? Essa tirinha tem um efeito de humor. E o que está provocando esse efeito de humor? A primeira alternativa. Os ursos brigarem pelo comando da nave, mas na verdade quem deveria decidir era o capitão, que é o comandante espacial. Será que é isso que está acontecendo ali? Os ursos estão brigando pelo comando da nave? Ou a nave se movimentar como se fosse uma estratégia de fuga, mas na verdade ser uma discordância entre os ursos. Discordância é quando a gente discorda. Esse ficou fácil? Ficou, né? Você estava prestando atenção na aula até agora? Você só precisa marcar a legenda, tá bem? Já sabe qual é? Conseguiu pensar? Olha lá, é bem isso mesmo. É a nave se movimentar como se fosse uma estratégia de fuga, mas na verdade ser uma discordância entre os ursos. Bacana, né? E você sabe qual é a finalidade dessa tirinha? Para que ela serve? Por que ela foi produzida? Vamos pensar lá com a prof. Ela serve para ensinar o leitor a como fugir de uma perseguição espacial. Então, quando você lê aqui, você aprendeu como foge de uma perseguição espacial? Ou divertir o leitor com a história de uma perseguição espacial? Essa é muito fácil, né? Tenho certeza que você acertou. É divertir o leitor com a história de uma perseguição espacial. E eu vou contar agora para você uma curiosidade. A astronave aqui da tirinha chama-se Ursa Maior. A astronave Ursa Maior. Você sabia também que Ursa Maior é uma das constelações mais conhecidas do hemisfério norte celeste? Então, essa constelação sempre é falada, citada e bastante observada pelas pessoas que gostam de observar o espaço celeste, né? A constelação Ursa Maior. E tem mais uma brincadeira aqui que o autor faz, ó, porque os personagens são ursos, então ele usou o nome da constelação Ursa Maior para colocar na astronave. E colocou como personagens os ursos, porque daí tudo tem relação, não é verdade? E quem é o autor que conseguiu pensar em tudo isso e trazer pra gente, né, pra gente se deleitar, pra gente se divertir? Ele é o Miguel Mendes. O Miguel Mendes nasceu em 1968 e vive no Rio de Janeiro. Desde 1989, ele colabora com o Ziraldo na criação e na ilustração de gibis, tiras diárias e livros do Menino Maluquinho. Junto com o Ziraldo, é autor da série paradidática de livros em quadrinhos da Turma do Pererê. Fez roteiros em quadrinhos para criar a coleção paradidática. Você sabia? Com a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, você vê que ele trabalha bastante com quadrinhos e trabalha bastante junto com o Ziraldo. E ele escreve roteiros para os gibis da Turma da Mônica. Publica a tira Os Migonautas na Rede. Na rede, quando a gente fala, é a internet, tá bem? E onde que circulam os textos? É onde que circulam os quadrinhos dele? Olha lá, eles circulam em sites da internet e também em revistas e jornais impressos. Você tá bem sabido já com as tirinhas? Muito bem, a prof fica super contente em saber isso. Agora nós vamos conhecer mais uma tirinha do Migonautas. Olha como começa. Comida de astronauta é triste. Só tem essas pastas alimentícias esquisitas. Olha só, fiz uma pizza para nós hoje. Como assim? É meio pasta número 1 e meio pasta número 2. Então, gostaram dessa? Espero que tenham gostado. Vamos fazer aquelas atividades para a gente pensar sobre esse texto? Tirinhas são textos? Sim, tirinhas são textos, né? Nós temos visto isso ao longo das nossas aulas.
Então, o que causou o efeito de humor nesta tira? O que deixou ela assim com esse efeito de humor? Vamos pensar lá com a professora. Não precisa responder, não precisa copiar toda a resposta, tá bem? Você vai responder só com a legenda ali, fazendo o desenho no seu caderno. Se o seu desenho não for tão bonito, não tem problema. O importante é você fazer. Então vamos à primeira alternativa. O fato do capitão ficar muito feliz quando pensou que comeria pizza de verdade e ser pasta alimentícia, foi isso que causou o efeito de humor? Ou foi o fato do imediato ter a ideia de preparar um alimento gostoso e diferente do que é consumido no espaço? Então, o que causou o efeito de humor aqui é a alternativa ali, a primeira. É o fato do capitão ficar muito feliz quando pensou que comeria pizza de verdade e ser pasta alimentícia. Veja, o imediato teve a ideia. Isso aconteceu na tira. Mas não foi isso que provocou o humor, né? O humor foi aquela quebra, né? Foi aquela quebra de expectativa que a gente já falou. Olha lá a reação do capitão quando ele pensou que comeria pizza de verdade. Ele ficou muito feliz. Vamos para a próxima alternativa. Neste quadro, o capitão está... Lembra dos balões? Ele está pensando ou ele está falando? Como eu sei que você é sabido e está prestando atenção em todas as aulas, eu acho que você respondeu essa fácil, não é verdade? Então, colocou a legendinha aí? Qual legenda você escolheu? Escolheu o planeta? Muito bem, ele está pensando. Olha lá o balão de pensamento nele. E você já viu que o Miguel Mendes, o autor dessas tirinhas, ele coloca título nelas. Então vamos descobrir qual é o título desta tirinha? Então olha lá. Qual pode ser? A primeira alternativa, comida de astronauta, ou a segunda alternativa, brincadeira de astronauta? A gente tem que pensar, para poder entender qual é o título, a gente tem que pensar assim no assunto dela, do que ela está falando. Ela está falando de uma brincadeira de astronautas. Astronauta a gente já sabe que tem ali, são dois ursos, né, que estão no espaço. Mas ela fala da comida do astronauta, comida de astronauta, ou brincadeira de astronauta? Qual é o assunto dela para a gente descobrir o título? Ah, você já está prestando atenção, né? Já fez. Escolheu o planeta? Muito bem, essa era a resposta verdadeira. E a professora quer chamar a atenção de você para uma coisa. Olha nesses dois quadros. Ele diz assim, ó, comida de astronauta é triste, só tem pastas alimentícias esquisitas. Viu que eu deixei em destaque ali a palavra só? E no outro quadro também aparece, olha só, fiz uma pizza para nós hoje. Como assim? Então ali embaixo você já percebe as duas frases escritas, ó. Só tem tristes pastas alimentícias. E olha só, fiz uma pizza para nós hoje. O que está acontecendo aí? A gente vai ver usos da palavra só. Eu posso usar a palavra só em 3 situações. Quer ver? Acompanha a professora que você já vai ver. Vamos olhar aqui. Então, nos quadrinhos, é o que a professora viu e passou aí na tua tela. Então, aparece aqui, ó. Só tem essas pastas alimentícias esquisitas. Então, aqui tem a palavra só. E aqui diz, olha só, fiz uma pizza para nós hoje. Então, olha só, aparece aqui. Mas vocês viram, então, que o sentido da palavra só é diferente. Aqui ele diz que só tem, somente, só tem aquilo para comer. E aqui ele já vem com uma expressão assim, olha só, né? Esse só aqui, para ter esse sentido de expressão, ele precisa estar acompanhado da palavra olha, ou veja só o que está acontecendo, quando a gente usa na fala, não é? Então a professora separou aqui 3 frases e nós vamos descobrir o sentido da palavra só em cada uma delas. Ó, primeiro sentido diz assim, ó, sozinho é o modo como o capitão sentia-se. A outra diz assim, expressão de admiração. E a próxima diz, somente ou apenas, ele não tem outro. Então nós vamos ler cada uma das frases e descobrir qual o sentido que se encaixa em cada uma delas. Vamos lá com a professora. Aqui estão as nossas frases. Então a primeira frase diz assim, ó, ele só tem esse amigo. A outra diz assim, o capitão sentia-se só. E a terceira diz assim, olha só o que apareceu. Vamos ver
qual sentido se aplica a cada uma delas? Vamos fazer com a prof? Então, aqui ele diz, ó, sozinho é o modo como o capitão sentia-se. Qual das frases que diz, que usa a palavra só para dizer que o capitão sentia-se sozinho? Adivinhou? É essa aqui mesmo, né? Ó, o capitão sentia-se só. É o modo como o capitão estava sentindo. Então, aqui nós usamos a palavra só para dizer que ele estava sozinho. A próxima que diz aqui, ó, expressão de admiração. Qual das duas frases que aparece como uma expressão de admiração? Quando diz assim, ó, ele só tem esse amigo, é uma admiração? Ou quando diz, olha só o que apareceu? Então, aqui é uma expressão de admiração, não é verdade? Então, olha o que a professora já explicou há pouco. Quando a expressão de admiração vem acompanhada do olha só, podia ser veja só, isso também funcionaria. E aqui quando diz ele só tem esse amigo, é somente ou apenas, quer dizer que ele não tem outro. Aqui. Então nós podemos usar a palavra só com 3 sentidos diferentes, depende do contexto que ele está, como a gente fala, é onde está essa palavra. Então na tua tela aí vai aparecer agora para você conferir como ficou. Então, o capitão sentia-se só, é sozinho, é o modo como o capitão se sentia. Ele só tem esse amigo, somente ou apenas, ele não tem outro, ele só tem esse amigo. E a terceira, olha só o que apareceu. É uma expressão de admiração. Já vai aparecer aí para você uma atividade também para realizar. Presta atenção e pega o seu caderno. Em qual das frases abaixo a palavra só foi usada com o sentido de somente? Não precisa copiar a frase, usa a legenda. O capitão só tem um uniforme. Olha só quem eu estou vendo. Ou o imediato ficou só. Qual das 3 frases a palavra só foi usada com o sentido de somente? Prestou atenção na explicação? Então você conseguiu fazer a atividade, não é verdade? Desenhou aí a legendinha? Muito bem. Se você escolheu a aeronave, você está correto. Muito bem. Se errou, não tem problema. Vamos fazer mais uma atividade para a gente ficar bem craque nisso? Então, em qual das frases abaixo a palavra só foi usada com o sentido de estar sozinho? Pensa lá. O capitão só tem um uniforme. Olha só quem eu estou vendo. O imediato ficou só. Ficou facinho essa aí, não ficou? Então, qual das frases a palavra só foi usada com o sentido de estar sozinho? Foi a frase da legenda do planeta, a última delas. O imediato ficou só. Agora tem um desafio para você. Olha lá. Escreva uma frase contando que o capitão estava solitário. Mas você tem que utilizar a palavra só na sua frase. Então você vai escrever a frase contando que o capitão estava solitário. Utilize a palavra só na sua frase. Tempinho para você fazer.
ficou a sua frase? Eu trouxe aqui duas alternativas para conferirmos. O capitão estava só, ou o capitão ficou só. Nas duas frases está correto. Então usamos a palavra só para dizer que ele estava sozinho. Mais um desafio. Escreva uma frase contando que você tem apenas um lápis. Utilize a palavra só na sua frase. Pode fazer. Conferindo a resposta. Se você escreveu "eu tenho só um lápis", você acertou. Se você escreveu "eu só tenho um lápis", você também acertou. Usou a palavra só para dizer que tem apenas um lápis. Muito legal a aula, né? Já aprendemos coisas novas. Vamos agora encaminhando para o final da aula. Vamos para a hora da leitura. Então tá ali, a história da Amigonáutica. A exploração do cosmos, a maior obra da humanidade. Obra movida pela sede do saber, pela necessidade de garantir recursos para o futuro e pela vontade de mandar pessoas indesejadas para o espaço.
Epa! Gostou da leitura? Muito bem. Vamos fazer nossa caixa do cartunista? Para hoje, qual é a atividade? Durante nossas aulas, nós já conhecemos alguns personagens. Na verdade, eles estão aparecendo aí para você, todos os que nós vimos até agora. A dica de hoje, a atividade de hoje da caixa do cartunista é para criar um personagem. Olha lá, escolha quem ou o que será o seu personagem. Pense em quais serão as características físicas do seu personagem. E como serão as características da personalidade do seu personagem. Então você vai escolher se é um objeto, se é uma pessoa, se é um bichinho. E hoje uma criança já deixou pronto pra gente. Olha que legal! Essa é a estudante Maria Eduarda Mello e ela criou os personagens que estão aqui, ó. Estão aparecendo na tua tela também e estão aqui na minha caixa do cartunista as personagens que ela criou. Ela colocou a Nina, é essa bonequinha bem bonitinha que está aparecendo aí, ela gosta de brincar. E a Julieta gosta muito de sorvete e de brincar. Esses foram os personagens que ela criou. E a professora fez aqui fantoches dos personagens dela para pôr na caixa do cartunista. Mas a Maria Eduarda fez também uma tirinha para nós. Olha lá, ela escreveu toda a tirinha e colocou até o final ali para a gente adivinhar. O que ela escreveu? Nina, vamos encher a piscina para brincar? Está muito calor. Julieta, não podemos gastar água, pois ela está acabando e todos estão sofrendo. E daí ela coloca ali, o que será que vai acontecer com a água? Será que ela vai ficar triste ou vai ficar feliz? Qual é o final dessa tirinha? O final é, economizamos, assim não gastamos tanta água com piscina. Já sei, vamos brincar na sombra e depois tomar um delicioso sorvete. Então essa foi a tirinha que a nossa colega fez. Muito obrigada por participar da nossa aula, obrigada professora por também colaborar. Por aqui eu me despeço, espero que você tenha aprendido bastante e curtido nossa aula. Até a próxima, abraços no ar!